De 1995 a 2010, 40 mil trabalhadores foram libertados de condições análogas à escravidão no Brasil. Nos últimos anos, além dos flagrantes em áreas rurais isoladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, agentes do poder público têm registrado casos de exploração de mão de obra escrava também no Sudeste e no Sul do país. Os alojamentos nós chegamos, tem que fazer o barraco, né, de lona, cortamos as estacas no mato, as varas, né, fazemos o alojamento. E daí para nós cozinhar, a metade usa um tambor, né, cortado assim, faz o fogão, né, que diz, para cozinhar. E é assim. O pior é carregar, né? Forcejar e carregar isso no caminhão aí, 50, 60 raídas aí, daí nas alturas não aguenta mais, erguendo os braços, né, aqui com estaca, outros puxando lá em cima, e complicado. Não tem um dizer, hoje eu não vou. Se você não vai, o que você fez de erva lá fica no mato, ninguém vai carregar para você. Duas gerações, a mesma história. João e Jair são nomes fictícios de dois trabalhadores, pai e filho, que já sentiram na pele o gosto amargo da escravidão na colheita de erva mate nas plantações no sul do estado do Paraná. Se parecia que a gente não tinha trabalho escravo aqui, era uma região com uma qualidade de vida melhor, com um trabalho melhor, mas começou a se perceber que nós também tínhamos situações aqui tão ou mais graves do que outras regiões tradicionais onde a gente já conhecia que havia trabalho escravo. Libertados durante inspeção trabalhista, João e Jair não conseguiram driblar a pobreza e a condição de vulnerabilidade. As oportunidades de trabalho são escassas e atividades braçais, como a coleta de erva mate e a extração de pinos, continuam sendo a fonte de sustento da família. As histórias se repetem. Carteiras de trabalho não assinadas, baixos salários e precariedade. Muita precariedade. Se chove, a gente depende, daí tem que ir com chuva mesmo, senão não consegue tirar o sustento da família, né? Ficamos 15 dias no mato, tem que trabalhar sábado, domingo, para poder tirar o menos um pouco, né? Tem que subir na árvore, tem que carçar a espora, né? E daí faz a bola de erva, né? Quando eu era mais novo, eu carreguei muito nas costas, né? Que de repente eu não tinha o cavalo para arrastar, né? Mas de 70 quilos, 80 quilos, eu enjoei de carregar nas costas, né? E até eu sinto problema nas costas até. A erva mate é uma cultura que ela submete os trabalhadores normalmente a barracos de lona, mas com uma peculiaridade que aqui nós temos temperaturas abaixo de zero, né? Então esses trabalhadores ficam expostos embaixo da mata e em barracos de lona, com fogo dentro do barraco, com aquela fumaça se espalhando pelo ambiente, né? Então são peculiaridades próprias da região sul. Por isso, então, há necessidade de se criar esse grupo que, teoricamente, tem uma especialidade maior aqui na região sul. O Grupo Móvel é coordenado pelo Ministério do Trabalho com o objetivo de combater e repreender o trabalho escravo em todo o Brasil. Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal também participam das ações. Também na região sul, os trabalhadores libertados são, em sua maioria, analfabetos ou com baixa escolaridade. Mais de 30% deles são analfabetos. Eles vão aceitar essa condição porque é a única condição que eles encontraram de trabalho. Nós já fizemos essa pergunta, inclusive, para alguns trabalhadores que a gente resgatou mais de uma vez. E a resposta foi essa: eu preciso dar de comer para minha família, eu preciso. Então, se a única condição que eu encontrei de trabalho foi essa, eu não tenho condição de impor nada. Seu João conhece de perto essa realidade e também já ouviu a mesma pergunta. Sim, tem gente que pergunta, mas você está trabalhando sem registrar, mas o que vai fazer? Que nem eu criei 5 filhos, tão grandes já, né? Mas toda a vida no pesado, não sem ter folga, né? Toda a vida trabalhando, suando, às vezes passando necessidade nos matos. Comigo me aconteceu de me mandar embora e me darem os papéis para me assinar ali como eu pedi, né? Como eu pedi a conta, e daí sem direito nenhum. Na região sul, existe ainda a peculiaridade da terceirização nas atividades de reflorestamento, especialmente na extração do pinos, utilizado na indústria de móveis domésticos e de papel e celulose.
Na realidade, a gente tem uma aparência de regularidade. Você encontra, por exemplo, um gato melhorado, você encontra um gato com uma empresa constituída, aqui eles chamam de empreiteiros. E esse empreiteiro, ele contrata o trabalhador, ele entrega o equipamento de proteção para o trabalhador, mas no final ele desconta. Você tem uma dificuldade muito maior para encontrar a irregularidade, porque ela tem uma aparência de regular. De modo geral, porém, o trabalho escravo não é necessariamente caracterizado por sutilezas. A situação encontrada não passa desapercebida, nem mesmo por quem está acostumado a participar de operações de enfrentamento aos mais diversos tipos de crimes, país afora. Aqui mesmo, lá de fora, assim. A água tá suja aí, Gilberto? Muito suja. Especificamente uma situação que eu não tinha vivido ainda e praticamente ninguém do Grupo Móvel também, foi um senhor de idade, já quase seus 60, 70 anos mais ou menos. Ele estava doente já há praticamente uma semana, numa fazenda que o proprietário é um médico, né, e ele estava lá, foi receitado para ele um analgésico só, assim, não foi examinado, estava numa situação que não conseguia se locomover para se alimentar, não conseguia tomar banho, não conseguia fazer as necessidades dele. A realidade, que em determinadas ocasiões desperta um misto de surpresa e indignação, não necessariamente é recebida da mesma forma pelos trabalhadores. O jovem Jair conta como, aos 16 anos, se deparou com os barracos de lona e as duras condições no meio da mata, entre árvores de erva mate. Mas não senti nada, né? Vamos trabalhar, né? Não tem nada que sentir. Vai fazer o quê, né? Não tem outra situação, né? Quando se fala do trabalho escravo hoje, não é esse trabalho escravo antigo, é o que a gente chama de trabalho escravo contemporâneo, né? Que é um trabalho escravo muito mais sutil, às vezes sem necessariamente ter o cerceamento de ir e vir. O trabalho degradante, ele faz parte da caracterização do trabalho escravo contemporâneo. Está lá no artigo 149 do Código Penal. Os empregadores, eles acham muito difícil o cumprimento da legislação, alguns alegam desconhecimento, mas o que eu percebo é que essa situação que impera no trabalho do campo, no Brasil inteiro, posso dizer que eu tenho experiência em outros estados, decorre de uma omissão do Estado, né, que não fiscaliza e fiscaliza muito pouco. Então, quando ele pega um ou outro empregador, esse se sente uma vítima, né, porque até se ele fosse unicamente respeitar a legislação trabalhista, estaria caracterizado até concorrência desleal, porque os demais não respeitam, a informalidade impera no campo. Tem essa questão do trabalho degradante, tem a questão da jornada exaustiva, tem a questão do cerceamento de ir e vir, obviamente, e o clássico do trabalho escravo, vamos dizer assim, contemporâneo, que é a servidão por dívidas, né? Que é aquela situação em que o trabalhador trabalha, mas com os descontos, com as cobranças que o empregador impõe, sempre fica devendo. As dívidas são as amarras que prendem os trabalhadores do século XXI. Para quebrar esse ciclo, há muito que ser feito. Se esse trabalhador estiver em um programa de qualificação profissional, ele poderia ter esses 3 meses de seguro-desemprego. E na nossa região aqui, a gente não precisaria deslocar esses trabalhadores, porque a gente poderia criar esses cursos nos próprios municípios. Eles poderiam ser criados. Eu acho que funciona. Eu acho que isso não é utopia, não. Eu acho que isso pode acontecer, assim. Uma coisa muito consolidada no país é a lista suja do trabalho escravo, né? Um cadastro que o Ministério do Trabalho e Emprego atualiza, mantém, com os empregadores que foram flagrados cometendo esse tipo de crime. Mesmo com tantas dificuldades e desafios, ainda persiste a esperança por dias melhores. A esperança é grande, né? A esperança da gente que trabalha é grande, né? Sempre que um dia melhore. Não é fácil, eu tenho história, de uns 30 anos que trabalho nessa luta aí, e eu tenho uma história longa para contar disso aí. Não é fácil, não é fácil.